O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Esse salmo aqui, provavelmente escrito por Davi, certamente escrito por Davi, ele é um salmo messiânico, porque você pode ver que ele aponta para Cristo, ele aponta para Jesus, o Messias. Porque o Senhor Jesus, ele diz para nós que ele é o bom pastor. Então, se ele é o bom pastor, Davi aqui, em algum momento da sua vida, ou no início da sua vida, trabalhando como pastor no campo, ou já na sua velhice, já de idade avançada, ele escreveu esse poema aqui, que é um dos mais conhecidos, mais usados em qualquer ocasião. Mas esse salmo, ele é um salmo para o povo de Israel, um salmo de ação de graça. Eles liam esse salmo no templo e agradeciam ao Senhor por tudo. Esse salmo, ele é interessante porque não existe talvez uma pessoa nesse mundo que nunca ouviu ele, mesmo que não seja cristão, até sendo ateu, porque ele está em todas as paredes por aí, que você vai, em casa de pessoas, enfeite, comentário sempre é geral, de quando alguém está com dificuldade, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele não precisa nem acreditar, mas esse salmo, ele, se não é o mais conhecido, ele está entre os dois mais conhecidos. É interessante que esse salmo, ele segue uma sequência do Salmo 22, que é um salmo que fala da cruz, do Messias que estava sendo morto. E é interessante que primeiro nós passamos pela agonia da cruz, aonde Cristo usa as palavras do Salmo 22, verso 1, que é: Deus meu, por que me desamparaste? Elohim, Elohim, lama sabachthani. E nós vemos aqui que nós passamos pela cruz para chegarmos até o bom pastor, para entender qual que é a obra da cruz, para que Cristo seja o bom pastor nas nossas vidas. E nós vemos que só Ele, o bom pastor, é o que dá a vida pelas suas ovelhas. Isso é interessante, isso é algo para a gente analisar, e todas as vezes que nós tivermos alguma dificuldade, alguma vez que nós observarmos e falarmos assim, mas está difícil a situação, nós temos que olhar que Cristo, como o supremo pastor, Ele deu a vida por nós, as suas ovelhas. Esse salmo, ele é dividido em duas partes, do verso 1 ao verso 4, o Senhor é o pastor. Do verso 5 ao verso 6, Ele é o anfitrião. É interessante que no verso 1, quando Davi escreve, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, naquela época existia uma tradição, lá no Oriente, que somente as pessoas de liderança, reis, eram conhecidos como pastores. E aqui Davi, ele aponta que o verdadeiro pastor é o nosso Senhor. Ele diz: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é meu líder, o Senhor é aquele que me guia, aquele que me guarda, aquele que tem um cuidado, aquele que tem toda a autoridade sobre a minha vida. É o Senhor Todo-Poderoso.
nós vemos aqui que o Senhor é meu pastor, porque Ele, e nada vai me faltar, porque Ele cuida das suas ovelhas individualmente. Ele trata conosco de uma forma diferente. Nós estávamos aqui conversando agora há pouco, durante o culto, e dissemos que Deus foi bom para mim, foi bom para a irmã Michele, para o irmão Alexandre, para a minha esposa Marilda, para o irmão Guilherme, para o Gabriel, para a irmã Érica, e para cada um de uma forma diferente. Ele trabalha de uma forma especial, porque Ele é o nosso pastor, porque Ele cuida de cada um individualmente. Tanto que você tem contato com Ele individual, não precisa ser em grupo e não precisa ter intermediação. Você tem o contato com o seu pastor, o teu supremo pastor, direto. Por isso que Ele é o teu pastor, Ele é o seu guia, Ele é o rei que tem toda a autoridade nas nossas vidas. Nós vemos aqui que normalmente o pastor, quando ele está cuidando das suas ovelhas, no aprisco, ele cuida, e o próprio Davi mesmo, ele lutou contra o leão, ele defendeu as suas ovelhas com garra, ele colocou a sua vida em risco, e ele demonstrou que o coração dele foi considerado tão puro que somente aquele que cuida das ovelhas, e individualmente, como nós cantamos aqui agora, que derruba muralhas, vai atrás da ovelha onde que ela está, vai lá e pega ela e resgata ela, somente esse tem autoridade para poder guiar o rebanho de Deus. Nós estamos falando aqui de homens, falamos de homem agora, de Davi, mas nós sabemos que para que Davi fizesse tudo isso, ele era guiado pelo próprio Deus. Davi, ele tinha a confiança que Deus estava guiando ele e podia livrar ele de todo o mal. Por isso que ele cuidava do rebanho, ele alimentava, ele protegia. E é interessante que quando nós fazemos tudo isso, as ovelhas, mesmo os animaizinhos, eles nos amam, ele nos obedece, ouve a nossa voz. Imagina Deus nos chamando, imagina o Senhor nos chamando em particular. Davi tinha esse cuidado. Nós vemos que no verso 2, ele diz assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Nós vemos que aqui ele clama ao Senhor, pedindo para que Deus venha dar o descanso necessário, porque ele cria que o Senhor estava cuidando dele, estava guiando ele, e levando com um pasto verdejante. E quando nós precisamos de um alimento, algo substancial, nós temos que buscar diretamente em Deus, porque Ele faz a gente deitar aonde está a comida que nós necessitamos, que é a sua palavra. Davi está dizendo, pedindo para que Deus coloque ele num local e o alimente, que dê a tranquilidade, que faz ele repousar na presença de Deus, que cuide dele de uma forma tranquila, mas também que guia ele mansamente pelo caminho que ele deve andar. Esses pastos verdejantes são o alimento sólido que o próprio Deus nos dá, que é a sua palavra. E guiar mansamente pelas águas tranquilas é Ele pegando pela sua mão e fazendo com que você caminhe para o lugar certo. Porque você só pode estar abrigado aonde tem a comida e tem a água. Traduzindo a palavra de Deus, a comida, a água, a ação do Espírito Santo na sua vida. Você vê que Ele leva pelo caminho, Ele te leva para onde tem o alimento abundante. Ele não te deixa à míngua. Ele te conduz por um caminho pelo qual você jamais vai perecer. No verso 3 ele vai dizer assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ele está pedindo aqui para que Ele, o Senhor,
Não cuide só dele enquanto ele está são, porque o Senhor ele vem tratar das ovelhas que estão doentes, vem cuidar de nós que estávamos desgarrados. Então, quando ele refrigera a alma, ele vivifica a nossa vida. O Espírito Santo de Deus, a ação do Espírito vem e faz com que ele nos vivifique, que ele venha cuidar de nós de uma forma sobrenatural, cuidando das nossas feridas, cuidando da nossa tristeza, cuidando da nossa frieza espiritual, fazendo a gente vivificar e transformando a nossa mente, dando-nos novidade de vida. Essa restauração graciosa, ela é provida para fazer que Deus seja conhecido por todos aqueles que o temem, por amor do seu nome. Quando nós somos curados, que Ele nos guia pelos caminhos dEle, nós temos que fazê-lo conhecido, para que todos aqueles que temem a Deus conheçam ainda mais o Senhor e tenham prazer na sua presença, em suprir as nossas necessidades e cuidar de nós. Ele fala no verso 4: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Sabe, isso dá a entender que você pode passar por qualquer situação na sua vida. Deus ele sempre está ao seu lado e volta para poder te socorrer no momento de angústia. O Senhor, Ele vai fazer com que a presença dEle, Ele é o único apoio para você até na hora da morte. Eu estava lendo hoje um comentário sobre esse verso, e existiu um missionário no antigo Congo, que é hoje o Zaire, e a sogra dele morreu. E a sogra desse missionário que estava contando a história, que antes dele conhecer a esposa era pequenininha, o pai e a mãe dela e ela estavam nesse local fazendo missões. A mulher pegou a peste negra e morreu. E o missionário, ele estava evangelizando as tribos ali e não tinha sucesso nenhum. Pregava e não tinha conversão, não tinha nada. E sua esposa morre. Falou que ele pegou um tronco de uma árvore, cortou, fez como se fosse um caixão, colocou a esposa, cavou um buraco e depois ia sepultar. E quando estava para sepultar, a filha dele, a esposa desse missionário que conta essa história, disse que ele, no culto fúnebre da esposa, a filha subiu em cima do caixão, desse tronco de árvore, começou a louvar o Senhor com os hinos que nós conhecemos dos hinários, os hinos bem antigos. E essa tribo lá começou a olhar a situação e não entender aquilo. E um dos nativos chegou para esse missionário e disse assim: eu vejo que a sua religião ela não é só boa na hora da vida, ela é melhor na hora da morte. E após ele sepultar a esposa, houve conversões em massa naquele lugar e as pessoas aceitaram a fé. Então Deus dá o refrigério, Deus cuida, Deus trabalha mesmo nessa hora. Ele faz com que os nossos momentos de agonia, para a vontade dele, Ele nos refrigera, e também Ele faz com que apareça vida na morte, apareça luz nas trevas, e Ele acalma o nosso coração, para que nós entendamos qual é a vontade dEle. É interessante que quando a gente está no vale da sombra da morte, normalmente nós trememos a nossa base.
Mas quando nós estamos com o verdadeiro pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, nós temos que ter a confiança de que Ele está cuidando de nós durante toda a nossa caminhada. A parte que Ele diz aqui, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. O Senhor, para você que crê, a presença de Deus dentro de você, o Espírito Santo faz com que Cristo esteja com você, aonde quer que você esteja, até no vale da sombra da morte, até nos momentos difíceis que a gente passa. E Ele fala assim, que a tua vara e o teu cajado me consolam. Você sabe que, normalmente, o pastor, quando ele vai guardar as ovelhas dentro do curralzinho, dentro do aprisco, elas se colocam em fila. E ele pega uma vara e, conforme elas vão passando por debaixo da perna dele, ele vai batendo, dá um bate. A ovelha, ela engole o choro e entra. O lobo, ele grita e corre. Nós vemos que essa vara, esse cajado, consolam ele, porque além da correção, além da disciplina, guarda eles. A palavra de Deus faz com que a gente muitas vezes saia dentro da casa de Deus, às vezes decepcionado, porque queria ouvir outra coisa. Mas a palavra do Senhor, pura, ela faz com que a gente saia daqui e no momento de dificuldade, a gente tenha suporte para aguentar essa varada que vem no meio das nossas costas. E sabe que o Senhor está cuidando de nós. Sabe que Ele está batendo nas nossas, permitindo que bata nas nossas costas, para que nós possamos ser guardados. O cajado serve para quando vir qualquer coisa para cima da ovelha, o pastor pegar e defender. Então Deus, através da sua palavra, nos protege, nos guarda. Verso 5 vai dizer: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Essa parte agora que Deus ele passa de pastor para ser anfitrião, aqui no nosso salmo, é onde que Davi, ele sabe que ele pode buscar o refúgio em Deus. Qualquer pessoa que estivesse fugindo de qualquer situação, mesmo no vale da sombra da morte, as pessoas buscando para matar, tentando acabar com a vida da pessoa, quando elas chegavam num local seguro, que tinha alguém que pudesse recepcionar dentro da tenda deles, que podia dar uma segurança, ele simplesmente pelo fato de tocar na tenda, ele já estava seguro. Então aqui ele está dizendo aqui: prepara-se uma mesa perante os meus inimigos, porque quando Davi, ele pede isso para Deus, Deus está guardando ele dentro da casa dele, e preparando essa mesa, guardando a vida dele dos inimigos que ficaram do lado de fora. Deus faz isso com você, neste mundo, aqui na casa dele. Os inimigos dele ficam do lado de fora, e ninguém toca em você aqui dentro, a não ser que ele queira. Mas aqui, quando ele prepara essa mesa, esse anfitrião divino que é o Senhor, prepara uma mesa que fortalece a vida do salmista, que fortalece a nossa vida, que cuida de nós, que faz com que esse guerreiro que somos nós aqui, ele fique banqueteado, ele fique cheio, alimentado. Quando ele diz aqui que unges a minha cabeça, que era algo comum para quem era recepcionado na casa, ter esse banho de especiarias, ungindo a cabeça, refrescando a cabeça dele, para poder sentir aquela presença, daquele calor, daquele carinho do anfitrião, que é Deus derramando do seu Espírito sobre nós, cuidando de você, cuidando de mim, trazendo vida, fazendo com que nossa mente seja restaurada, regenerada. E com isso, o cálice dele vai transbordar, porque o deleite que ele vai ter no Senhor é como se ele estivesse tomando um cálice de vinho, e esse cálice vai derramando, que é o poder do Espírito dentro de você, enchendo e transbordando, transbordando, transbordando,
e fazendo que você se sinta seguro na presença do Senhor. Te prepare para a luta de mais um dia, mais um round na tua vida. Essas providências fazem com que a nossa vida tenha abundância de alegria, abundância do cuidado do Senhor. Verso 6 vai dizer: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Se você está na casa do Senhor, o Senhor te alimenta, te banqueteia, seu cálice transborda, a sua cabeça é ungida. Você quer ir para outro lugar? Quero. Vocês também querem. Então essa bem-aventurança, ela vem sobre nós, e nós habitaremos na casa do Senhor até o dia que Cristo vier buscar a sua igreja. Pode acontecer o que for, mas se o teu cálice está transbordando, você consegue suportar as dificuldades do seu dia a dia. Se o teu cálice está transbordando, você pode passar pelo vale da sombra da morte. Você pode até morrer, e no momento da sua morte, você crê que Cristo está cuidando de você, porque Ele é o bom pastor, e Ele vai te levar para morar com Ele na eternidade. Sabe, meus queridos, eu queria que você meditasse comigo, concluindo esse salmo, a necessidade de termos o Senhor como nosso pastor. Qual que é essa necessidade de termos o Senhor como nosso pastor? Em primeiro lugar, nós temos essa necessidade porque o Senhor nos instrui como ovelhas e como nós devemos agir. Eu quero que você abra sua Bíblia em João capítulo 10, verso 7. Por que nós temos que ter a necessidade do Senhor ser o nosso pastor? João capítulo 10, verso 7 diz assim: Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Isso quer dizer, Ele mostra que Ele que é aquele que nós devemos entrar. Ele nos instrui qual é o caminho. Mantenha sua Bíblia aberta, aí em João capítulo 10. Ele guia o rebanho. Verso 4: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e elas o seguem porque conhecem a sua voz. Então, as ovelhas conhecem a voz do bom pastor e vão atrás dele. Nós temos que ouvir a voz de Cristo e segui-lo. Verso 10 vai dizer: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Esse ladrão aí, nós conjecturamos que é o diabo, mas são os falsos pastores que tem nesse mundo, que pregam um falso evangelho, que levam as pessoas para o inferno, que são realmente usados pelo diabo. Verso 17, ele vai dizer: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Sabe, o Senhor cuida de nós, dá a vida por nós. Por que nós devemos ter a necessidade de ter o Senhor como nosso pastor? Porque o Senhor é um exemplo moral e espiritual para as ovelhas dele, e vai adiante delas. João capítulo 4, que nós já lemos, vou ler de novo. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem. Que ele é um exemplo moral e espiritual das ovelhas e vai adiante delas. João 10, 4 vai repetindo aqui: quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas,
e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Por que nós temos a necessidade de ter o Senhor como nosso pastor? Porque Ele é inteiramente devotado para nós, para o seu rebanho. João capítulo 10, verso 11 vai dizer: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Por que nós temos a necessidade de ter o Senhor como nosso pastor? Porque Ele garante a segurança do rebanho. Verso 27 ao verso 30 vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as, e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebata das minhas mãos. Meu Pai, que mas deu, e é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da minha mão, de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Por que nós temos a necessidade de termos o Senhor como nosso pastor? Ele alimenta o rebanho. O verso 2 desse Salmo 23 vai dizer que Davi pede para deitar-nos em verdes pastos, quer dizer, essa grama verdejante, perto da água. Como eu disse para vocês, a palavra de Deus nos alimenta, Deus nos conduz para esses pastos e nós nos alimentamos, e essa água, a água do Espírito, nos preenche, nos enche, nos refresca e faz com que nós tenhamos força para continuar nessa vida. Por que nós temos a necessidade de ter o Senhor como nosso pastor? Porque Ele procura as ovelhas perdidas. Ezequiel capítulo 34, verso 12. Ele vai dizer assim: como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e farei voltar de todos os lugares por onde andam, espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Nós temos a necessidade de ter o Senhor como pastor, porque Ele livra as suas ovelhas dos animais ferozes, como eu disse para vocês aqui, dos lobos, desses pastores, maus pastores, que não pregam o evangelho genuíno de Cristo. No verso 4, o cajado de Deus vai nos dar a segurança. Amós capítulo 3, verso 12, vai dizer o seguinte: assim diz o Senhor, como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel, que habitam em Samaria, e no canto da liteira, e na barra do leito. Então quer dizer, nós vemos que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor nos livra desses lobos vorazes, livra desses maus pastores. E como nós temos que agir como ovelhas do Senhor? Como é que nós temos que agir? Abra sua Bíblia em Salmo 79, verso 13. Salmo 79, verso 13. Como que nós temos que agir agora como ovelhas do Senhor? Concluindo. Assim nós, teu povo e ovelhas de teu pasto, te louvaremos eternamente de geração em geração. Cantaremos os teus louvores. É desse jeito que a gente tem que permanecer nos caminhos do Senhor. É dessa maneira, louvando de geração em geração, até o dia que Cristo virá buscar a sua igreja. Nós temos que confiar nessa promessa e saber que o nosso Deus, o Pai, o Filho, são os nossos pastores, são aqueles que nos guardam. O Senhor Jesus é aquele pastor, o bom pastor, que deu a vida por mim e por você. Deu a vida dele
na cruz do Calvário. Voltando ao início, passamos lendo o livro de Salmos, no Salmo 22, e nos mostra a dor da cruz, aonde Cristo ali pisou na cabeça da serpente, ali ele teve vitória sobre a morte, ali nós somos bem-aventurados e só temos privilégios na obra de Cristo na cruz. E no Salmo 23, ele vem nos apresentar que ele é o bom pastor, ele cuida do seu rebanho, ele é aquele que nos dá o alimento sólido para que nós continuemos caminhando, é ele que nos livra de todo o mal e o cajado dele que nos protege por todo o nosso caminhar até a eternidade. Amém? Vamos orar, meus queridos. Que Deus venha abençoar a vida de vocês e que o Senhor venha abençoar a vida de cada um e que tenhamos a certeza que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Tua casa está faltando alguma coisa? Ele está dizendo, nada nos faltará. Não vai faltar luta, não vai faltar dificuldade, mas também não vai faltar vitória, não vai faltar consolo e não vai faltar o cuidado dele. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te louvamos e engrandecemos o teu nome. Senhor, toma cada um dos seus filhos pelas mãos. Nos ajuda, Pai. Toma-nos agora, Pai, que nós possamos vencer as dificuldades e que o Senhor, Pai, e o teu poder, Pai, esteja agora conosco. Pai, nos ajuda. Toma pelas mãos. Nos dá uma boa semana. Senhor, nos fortalece e que a tua graça nos acompanhe. Pai, fica agora conosco. Abençoa a vida dos teus filhos. Abençoa as nossas casas, as nossas famílias. E nos guarda agora, porque nós te agradecemos, Pai, e te louvamos, engrandecemos o teu nome, em nome de Jesus, Pai. Amém. Levante suas mãos para o céu. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, e todos nós dizemos amém. Que Deus abençoe vocês e dê uma boa semana em nome de Jesus.